Bom dia para você, família Canção Nova de todo o Brasil. Graças a Deus, 96% da campanha do projeto Dai Me Almas. Estamos caminhando aí rumo ao 100%. Agora são 9 horas e 32 minutos. É hora de ficar bem informado. Nós estamos ao vivo da capital paulista. Vamos juntos até 10 da manhã levando informação. A partir de amanhã, quem não usar máscara em lugares públicos em todo o estado de São Paulo pode ser multado em até R$500. Comércio também pode ser multado. E termina hoje o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Falando sobre desemprego, o IBGE divulgou hoje dados de maio. Comércio e serviços são os setores que mais estão sofrendo. E 40 anos atrás, o Papa João Paulo II visitava o Brasil e percorria em 13 dias quase 15 mil quilômetros, levando esperança ao povo brasileiro. CNN Notícias está começando. A partir de amanhã, pessoas que não usarem máscara em espaços públicos poderão ser multadas aqui no estado de São Paulo. A penalidade também deve ser aplicada em pontos comerciais. Desde 7 de maio, o uso de máscara é obrigatório a toda a população do estado de São Paulo. As penalidades pelo descumprimento ficaram a cargo das vigilâncias sanitárias das prefeituras. O decreto previa multas de R$ 276 a R$ 276 mil. No entanto, a punição de pessoas físicas ficou inviável e pontos comerciais receberam apenas orientações. Pesquisas apontam que 97% das pessoas usam máscara na capital. Já no estado, o percentual é de 93%. Para que ninguém circule sem o item de proteção, o governo paulista vai aplicar multas a cidadãos e empresas. A partir de amanhã, 1º de julho, pessoas que forem flagradas em espaços públicos sem máscaras poderão ser multadas em até R$ 500. No caso dos estabelecimentos comerciais, a penalidade é 10 vezes maior. A multa por pessoa e por vez será de R$ 5 mil. Os valores arrecadados serão destinados para a aquisição de cestas de alimentos a famílias carentes. A partir do dia 1º, todas as vigilâncias sanitárias do Estado e municipais estarão em processos em blitz educativas, em fiscalizações regulares para acompanhar o uso que esperamos atingir o máximo nesses próximos dias. Com 275 mil casos confirmados desde o início da pandemia, São Paulo é a segunda região mais afetada pela Covid-19 do mundo, superada apenas por Nova York, com cerca de 400 mil infectados. Oficialmente, São Paulo registra 14.398 óbitos e 43.855 recuperados da doença. Apesar do número elevado de vítimas, foram registrados 144 óbitos a menos na semana passada em relação à semana anterior. A Prefeitura encerrou as atividades do Hospital de Campanha do Pacaembu. Segundo a Prefeitura, o hospital contava com 200 leitos de baixa complexidade. 1.500 pacientes foram atendidos. 99,8% sobreviveram. Os 2 últimos internados receberam alta nesta segunda-feira. Os equipamentos serão destinados a outros hospitais municipais. A gente fala agora da volta às aulas presenciais no estado de São Paulo, que está prevista para o dia 8 de setembro em toda a rede de ensino. Por isso, escolas, alunos e famílias já começam a pensar nos desafios que tem pela frente. A professora Maria da Graça Moreira, da PUC de São Paulo, orienta sobre como preparar a volta dos alunos às escolas após o isolamento social. As escolas vão precisar pensar em várias questões que não tinham antes, como estrutura física, local para as crianças ficarem, reorganizar os espaços escolares, como refeitório, parque e as próprias atividades de entrada e saída. Outra questão é formar seus professores para o uso de novas tecnologias e novas metodologias, além de pensar nos seus novos currículos e novas formas de dar aula e de avaliar essas crianças. Será importante fazer um grande diagnóstico dos alunos
para identificar onde que eles estão, o que eles aprenderam, o que eles não aprenderam e o que eles estão trazendo aí nesse repertório pós-pandemia. Outra questão importante é o papel dos professores, que eles vão precisar também enfrentar seus desafios de se reinventar. Pensar em novas estratégias de aprendizagem, novas estratégias de ensino, novas dinâmicas que eles possam trabalhar no seu dia a dia. Outra questão importante é entender que os alunos passaram por um período muito estranho a eles. Então, a ideia é fazer esse acolhimento dos alunos de uma forma mais importante do que era feito antes. Os alunos também vão enfrentar desafios. Além de eles estarem um pouco mais limitados, afastados dos seus colegas, eles também não vão poder se abraçar, se beijar, se cutucar, bater um no outro quando estiverem jogando ou brincando. Isso é muito diferente para os alunos. Além disso, eles vão ter novas rotinas de usar máscara, lavar a mão, passar álcool gel, não encostar muito no outro, enfim, prestar atenção nessa higienização o tempo inteiro. É muito importante, nesse retorno da pandemia, analisar e entender quais são as características que os alunos estão levando nas suas atividades online, seja ficando muito tempo, seja conversando com os alunos, seja nas atividades da escola mesmo, ensino-aprendizagem. É muito importante lembrar que os alunos podem ter situações delicadas, situações de incômodo ou situações até de perigo, conversando com pessoas que não gostaria, não são da idade dele, ou passando por momentos de bullying, ou identificando notícias falsas, ou questões como brincadeiras maliciosas que acontecem no meio da internet. Bem, obrigado, professora. E hoje é o último dia para fazer a declaração do imposto de renda, e muita gente acaba deixando para a última hora, né? Vamos ao vivo a Brasília conversar com o Otávio Martins. Ele também traz atualizações do Ministério da Saúde sobre o combate ao novo coronavírus. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. No último dia aí para declarar o imposto de renda, a Receita Federal divulgou um balanço de quantas pessoas ainda faltam entregar os dados da declaração, e aí quase 4 milhões de pessoas ainda precisam fazer essa declaração e estão aí com o prazo contado já. Falta menos de 24 horas, então é bom correr. Nesses últimos momentos, os sites costumam apresentar alguma instabilidade, então é bom correr para terminar logo essa declaração de imposto de renda, porque acaba o prazo na meia-noite de hoje. E também a Receita Federal começou a pagar o segundo lote de restituição para aquelas pessoas que já fizeram sua declaração dentro do prazo aí, sem muita correria, né? Tudo isso por conta, os prazos para a declaração do imposto de renda foram adiantados esse ano por conta da pandemia do coronavírus, que infelizmente já registra aí quase 1 milhão, mais de 1 milhão de 300 mil casos no país. Já estamos chegando aí a 1 milhão e 400 mil casos. Infelizmente, 58 mil pessoas já morreram. A boa notícia fica por conta dos recuperados. A gente tem o maior número de recuperados no mundo. A gente apresenta aí 757 mil pessoas que conseguiram vencer o coronavírus, né? Então, é uma boa notícia no meio de toda essa pandemia. Outro número que nos preocupa bastante foi divulgado agora há pouco pelo IBGE e diz respeito aos empregos formais perdidos no país durante o mês de maio. É o pior na série histórica, na série que o IBGE começou a fazer. Então, já são mais de 12,9 milhões de empregos perdidos durante esse mês. Os setores que mais são afetados são aqueles, consequentemente, mais afetados pela pandemia. Por exemplo, o de serviços, são aqueles que tiveram que fechar as portas aí logo no início por conta da atividade que realizam. Então, né, propiciam aí uma maior proximidade do público. Por exemplo, restaurantes são aqueles também, né, que têm um maior número de comércios fechados. Então, 12,9 milhões de postos de emprego aí foram fechados, pessoas perderam o emprego em maio. Então, é um número preocupante para o país que já atravessa aí uma crise financeira
por conta do coronavírus. Outro número também importante, uma outra informação importante, é que o abono salarial, o PIS, começa a ser pago hoje para aqueles correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Quem não é correntista desses bancos, mas tem direito a receber o PIS, que são aquelas pessoas que trabalham com carteira assinada e recebem em média 2 salários mínimos, vão começar a receber esse benefício no dia 16 de julho. Então, o PIS começa a ser pago hoje para aquelas pessoas que são correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Quem não é e tem direito, começa a receber aí a partir do dia 16 de julho. Voltamos com vocês. Aí, Otávio Martins, ao vivo de Brasília. Obrigado pelas informações, Otávio. A gente vai para o intervalo e a seguir tem a previsão do tempo ainda nessa edição. E agora a gente segue para o intervalo com imagens ao vivo aqui de São Paulo. A mínima hoje é 13 graus e a máxima deve chegar aos 24. Fique ligadinho, porque o intervalo da Canção Nova também evangeliza. CN Notícias, edição da manhã está de volta, estamos ao vivo, agora são 15 para as 10 da manhã. O Papa Francisco pediu hoje orações pela Conferência da União Europeia e das Nações Unidas para apoiar o futuro da Síria e da região. A população da Síria e de países vizinhos, como o Líbano. Na rede social, o Francisco rezou hoje para que, em primeiro lugar, esteja o bem dos povos, que necessitam de comida, cuidados médicos, escola e trabalho. O Papa pediu para que os líderes sejam capazes de fazer a paz. Veja agora outras notícias internacionais. O The Washington Post diz que milhões de pessoas acompanham os números do novo coronavírus através do painel construído pela Universidade Johns Hopkins. Desde seu lançamento em janeiro, o Centro de Recursos da universidade já registrou milhões de visualizações. Através dos números, o rastreador oferece uma imagem quase em tempo real do avanço da doença pelo mundo. A manchete do jornal espanhol El País diz: Estados Unidos assinam um acordo com o Talibã para tirar tropas do Afeganistão em 14 meses. A superpotência enfrenta o Talibã há 19 anos. O pacto, que não garante o fim da guerra, tenta iniciar um processo interno de reconciliação após 4 décadas de conflitos. O britânico The Guardian estampa: China aprova a polêmica Lei de Segurança Nacional de Hong Kong. Os críticos temem que a lei possa esmagar as liberdades políticas e abrir caminho para a China consolidar seu controle sobre o território semi-autônomo. Eles dizem que a medida que criminaliza a secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras corrói a autonomia de Hong Kong. E o também britânico The Telegraph afirma: União Europeia coloca 14 países na lista segura para viagens, mas exclui os Estados Unidos. Os cidadãos do bloco podem entrar em 14 países a partir de 1º de julho, mas os Estados Unidos, a China e o Brasil foram deixados de fora. A União Europeia sugeriu adicionar a China assim que o governo chinês oferecer um acordo recíproco para os viajantes da União Europeia. E a Organização Mundial da Saúde pediu unidade entre os governos estaduais e federais do Brasil no combate à pandemia. Vamos a Londres conversar com a Vanessa Andrade. Tem uma notícia boa também: o Brasil fechou acordo com a Embaixada Britânica para produzir vacina contra a Covid-19. Há exatos 6 meses, os primeiros casos da Covid-19 foram reportados à Organização Mundial da Saúde. Em coletiva de imprensa ontem na Suíça, a entidade afirmou que desde então muitas descobertas foram realizadas, porém ainda não se sabe muito sobre esse vírus. Que a pandemia está crescendo globalmente e se espalhando de forma agressiva, por isso é importante se manter alerta. O diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, Dr. Michael Ryan, afirmou que a situação das Américas é delicada, que ela representa metade dos casos e mortes no mundo.
O Brasil é responsável por 26% desses dados, o que indica que a cada 4 casos registrados no mundo, 1 vem do Brasil. O diretor considerou também que o Brasil está enfrentando um grande desafio e que uma abordagem mais ampla é necessária, que seria bobagem subestimar o tamanho e a complexidade de um país como o Brasil. Ao final da coletiva, ele reafirmou que uma das dificuldades que o Brasil tem enfrentado é a falta de coerência entre os governos estaduais e federais, que é importante que eles trabalhem em conjunto no combate e controle da doença. E a Organização Mundial da Saúde também afirmou que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, aqui no Reino Unido, é considerada a mais avançada. Que os resultados dos testes da segunda fase devem ser divulgados em breve e que os pesquisadores devem expandir a fase 3 para mais países. E uma outra notícia importante é que o governo brasileiro enviou uma resposta à Embaixada Britânica, concordando com uma parceria no desenvolvimento e acesso do Brasil à vacina Covid-19. Esse acordo prevê que o Brasil compre uma cota da vacina e que, se a sua eficácia for comprovada, cerca de 100 milhões de doses da vacina estarão disponíveis para a população brasileira. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. E passado o pico da pandemia na Espanha, a Arquidiocese de Madrid criou grupos de trabalho para analisar a realidade da igreja e assim poder enfrentar as consequências do coronavírus. Fazer uma leitura cristã depois da pandemia e mostrar os desafios da Igreja de Madrid para o futuro. Esses são os objetivos da comissão proposta pelo Papa Francisco e adotada pelo cardeal arcebispo de Madrid, Dom Carlos Osório. Li que o Santo Padre, o Papa Francisco, tinha pedido ao Dicastério de Desenvolvimento Integral do cardeal Turkson e me pareceu que era algo importante. Eu já tinha pensado no que poderíamos fazer aqui e, por isso, a partir desse pedido, pedi para criar as comissões aqui adaptadas à nossa realidade. São 5 grupos de trabalho semelhantes aos adotados pelo Vaticano. São pessoas dentro e fora da igreja, entre religiosos e leigos. Os grupos são para que reflitam não só sobre o presente, que já estamos vendo, que é extremamente dramático, mas, sobretudo, para qual tipo de sociedade vamos, o que vai acontecer depois da Covid e qual será o papel da igreja nesta nova sociedade. Estamos falando de uma mudança de realidade. E onde se situa a igreja nesta nova realidade? Como se situa, não? Depois dos debates, os grupos vão elaborar pequenas conclusões e colocar à disposição da arquidiocese. Essas reflexões vão servir como linhas de ação para a igreja madrilenha nos próximos anos. Nos interessa saber o que pensam não só os de dentro, mas todo mundo. Queremos saber o sinal dos tempos, para onde vamos. E para isso, todos os olhares, todas as opiniões, não só legítimas, mas necessárias. O mundo pós-pandemia terá um desafio grande para a sociedade e também para a igreja. Mas será que é possível tirar algo positivo de tudo isso? Eu acho que sim. Não só acho, como tenho certeza de que podemos tirar propostas positivas deste momento. Este vírus está impactando a toda a humanidade e colocou em crise tudo, inclusive a nós. A humanidade não pode esquecer 2 substantivos que já tinha esquecido. Viver de adjetivos não se pode, e estes substantivos são filhos e irmãos. Se esquecemos que somos filhos de Deus, naturalmente, não vamos ter a capacidade para sentir que o próximo, em qualquer lugar que estiver, que são meus irmãos, e são os que tenho que estender a mão. Tá aí, obrigado André Peixoto pelas informações. A seguir, 40 anos atrás, João Paulo II beijava o solo brasileiro e abençoava o nosso povo. O intervalo é rapidinho, a gente volta já.
CN Notícias está de volta, agora faltando 4 minutos para 10 da manhã. Veja a previsão do tempo para esta terça-feira. Uma área de instabilidade cresce sobre o sul do Brasil nesta terça-feira. A expectativa é de grande volume de chuva entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná chove, mas de forma isolada. O ar seco predomina no sudeste e as temperaturas ficam mais altas. Não deve chover na maior parte da região. Sol forte no centro-oeste. Chove apenas no Mato Grosso do Sul. No norte, entre o Tocantins, Pará, Amazonas, Roraima e o Acre, não há condições de chuva. O tempo fica mais instável no Amapá. No nordeste, tempo instável também na Bahia. Chuva passageira no Rio Grande do Norte e Alagoas. No Piauí e Ceará, o ar continua seco e faz bastante sol. Bem, a Secretaria de Saúde Municipal, aqui da capital, deu início ontem à segunda fase do mapeamento que visa saber com mais detalhes como está a transmissão da Covid-19 na capital paulista. As informações com o André Cunha. Agentes de 471 unidades básicas de saúde vão testar mais de 5.000 moradores. Cada unidade fará a coleta de 12 pessoas, escolhidas de acordo com a sua área de atendimento. Cada fase do mapeamento representa uma fotografia que mostra a trajetória do coronavírus na capital. Comparando as fases, é possível saber se o vírus avançou ou regrediu e então orientar as autoridades no combate à doença. As visitas que começaram ontem vão até o dia de amanhã. Uma outra informação: a Prefeitura de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 24 de julho. Pelo cronograma inicial, a campanha seria encerrada nesta terça-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação permanece em 468 unidades básicas de saúde da capital e em todos os grupos prioritários. Crianças, gestantes, adultos e puérperas, que são as mulheres que acabaram de dar à luz, não atingiram a meta da campanha. Ainda de acordo com a gestão municipal, até o dia 25 de junho foram aplicadas mais de 4 milhões de doses da vacina e a cobertura para os grupos prioritários está em 85,6%. A meta é chegar aos 90% nessa população. André Cunha para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E para encerrar o jornal, a gente recorda que exatamente 40 anos atrás, João Paulo II visitava pela primeira vez o Brasil. Em 30 de junho de 1980, São João Paulo II beijou o solo brasileiro pela primeira vez. Esse é um dos destaques do Vatican News desta terça-feira, que publicou um vídeo para recordar esse momento histórico para os brasileiros. O Santo Padre expressou sua amizade para com o povo desta terra, dizendo: abraço neste momento, ao menos em espírito, cada pessoa que vive nesta pátria brasileira. O Papa pensa em cada um. O Vatican News recorda que foram 48 pronunciamentos em 13 dias de viagem. Ele cruzou o Brasil de norte a sul, percorrendo quase 15 mil quilômetros. Aqui se reuniu com o então presidente João Figueiredo e outras autoridades civis. Se reuniu com líderes religiosos da igreja e de outras religiões, e ainda com operários, estudantes e indígenas. E agora posso confiar-vos um desejo, que as vossas portas, que se abriram para mim com amor e confiança, permaneçam largamente abertas para Cristo. Será minha alegria plena. Assim, o Papa Peregrino se despediu do Brasil. Que saudade, né? E o Canção Nova Notícias termina aqui. Outras informações você confere no noticias.cancionova.com e no telejornal Canção Nova Notícias, às 6:45 da noite. Até amanhã, fica com Deus.